Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Do versículo 12 até o versículo 17. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: a soberana vocação, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, estamos diante da Tua palavra nesta hora, certos de que a ação, poder, toda honra, toda glória, toda autoridade vem do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos para proferir apenas aquilo que agrada e é direcionado pelo Seu coração. Assim nós confiamos e oramos. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Não desista, lute, persevere. Tenha perseverança. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cantamos ainda há pouco, Jesus, tenho somente a Ti, Jesus. E repetimos várias vezes que só temos Jesus. Jesus é o nosso único e eterno Salvador. Nesse capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala da superioridade de Cristo Jesus e fala sobre a alegria como fruto de um relacionamento sincero e íntimo com Deus. É isso que o capítulo 3 trata conosco. Fala também da exortação sobre a questão da importância e dos cuidados que um atleta deve ter na sua caminhada. Por isso nós precisamos entender o que Deus tem diante de nós. Mas uma coisa fica clara: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Algo que deve ser cultivado por cada um de nós. Ela compõe a base, a estrutura e o alicerce para garantir aqueles que querem ter sucesso. Perseverar. Por isso, nós vamos caminhar nessa noite sobre perseverança, sobre lutar, sobre não desistir, caminhando com Jesus. O mundo nos conduz de várias maneiras a desanimar, a desistir, a nos acomodar
e a nos neutralizar, inclusive na questão da fé e na questão espiritual. É muito comum ouvir alguém que quer hoje ser neutro, politicamente correto, alguém que quer caminhar agradando a uns e agradando aos outros. E a palavra de Deus nos direciona de maneira oposta ao pensamento do mundo e sempre será oposta àquilo que o mundo quer que seja ou que aconteça. O motivo de muitas derrotas é a abstinência ou das pessoas não ter perseverança naquilo que fazem ou naquilo que desejam. Uma das coisas que nós precisamos entender é que perseverança tem alguns significados. Significa ter firmeza, ter constância, persistir naquilo que faz, progredir, continuar e conservar-se com toda força. Isso significa perseverança. Então nós precisamos caminhar e entender que a palavra de Deus nos direciona para caminharmos com perseverança por vários motivos que ela própria descreve. No versículo 13, o texto da palavra de Deus diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim. Uma expressão de alguém que caminha, alguém que está entusiasmado, alguém que está progredindo e alguém que está perseverando. Primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar na questão da luta e da importância da perseverança é: por que perseverar? Por que perseverar? Jesus mostrou a importância de perseverar porque nós teremos uma recompensa. Mateus capítulo 24, versículo 13, nos fala dessa recompensa que o Senhor promete a nós. Versículo 13, a palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, esse será salvo. Sem perseverança, eu e você não conseguimos alcançar a salvação. Precisamos perseverar até o fim. A palavra de Deus nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e conquistaram suas vitórias e realizaram os seus sonhos. Nós temos também relatos, você e eu, se fecharmos os olhos e lembrarmos de alguns que desistiram de perseverar, perderam o entusiasmo, perderam a sua força e desistiram de caminhar com o Senhor. Precisamos perseverar. Um dos exemplos que nós temos é de Noé. Noé perseverou, sendo criticado, humilhado, zombado na construção da arca que Deus havia determinado para ele. Construindo uma arca num lugar seco, muitos passavam, zombavam e criticavam, mas ele, por obediência à voz de Deus, ele perseverou. Também temos o exemplo de Josué. Josué é alguém que deu um testemunho muito precioso também. Ele perseverou em seguir ao Senhor, ele perseverou na caminhada, ele foi o sucessor de Moisés e ele foi designado por Deus para, através da esperança, conduzir, caminhar, dar continuidade àquilo que Deus tinha chamado Moisés para conduzir o povo. Também temos um exemplo na palavra de Deus de alguém que perseverou, que é Ruth. Ruth perseverou diante de Boaz. Se você ler o livro de Ruth no capítulo 4, versículo 3, você vai ver que ela recebeu um galardão por sua nobre perseverança. Testemunho ilibado, obediente à vontade de Deus, não se corrompeu, mas ela perseverou em oração. Também temos um exemplo que o apóstolo Paulo nos fala em Atos capítulo 13, versículo 43,
Paulo fala constantemente: permaneçam na graça de Deus. Persevere na graça de Deus. Caminhe segundo a vontade de Deus. Muitos homens na Bíblia podem ser destacados por terem perseverado. Nós temos em 2 Crônicas, no reinado do rei Asa, que reinou 10 anos, e a palavra de Deus nos diz que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, e foi um tempo de paz. Se nós quisermos um tempo de paz, se nós quisermos um tempo especial, olhemos para o alto, perseveremos em caminhar com o nosso Deus. A palavra de Deus em Filipenses 1, versículo 6, fala na perseverança, e diz: aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós temos muitos motivos para perseverar, para não desistir, para não desanimar, para continuar caminhando firmes. As lutas vêm, as preocupações aparecem, os desafios surgem, mas não podemos deixar de perseverar. Vimos alguns exemplos preciosos de perseverança. Segundo ponto, não deixar de perseverar. Primeiro, nós temos que entender que, por que precisamos perseverar? Porque muitos exemplos temos de perseverança e alegra isso o coração de Deus. Segundo, não deixar de perseverar. Não deixe, não desanime, não abandone a caminhada com Deus. Persevere, caminhe firme diante do nosso Deus. Em nossa caminhada, muitas lutas aparecem. Uma das coisas que aparece diante de nós também são falas negativas, mensagens negativas, influências negativas, conselhos negativos que querem ao longo da nossa vida fazer-nos desanimar. Nós vivemos em dias maus, dias onde o que se tinha valor está se perdendo, onde a ética existe para poucos, mas nós precisamos entender que, aos olhos de Deus, segundo a palavra, nós precisamos continuar perseverando. A Bíblia nos fala de alguns homens que desistiram de caminhar. Nós temos o exemplo de Judas em Mateus capítulo 27, que depois da traição ele jogou as moedas no templo de qualquer maneira, e aquilo foi um gesto que realmente foi reprovado. Temos o exemplo de Ananias e Safira, que prometeram devolver aquilo que haviam arrecadado da venda da propriedade, mas eles não fizeram e foram mortos, foram castigados por causa da mentira que eles contaram e por causa da negligência, não perseveraram naquilo que haviam prometido. Muitos desistem, até blasfemam. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 a 20, fala da história de Himeneu e Alexandre, que tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma expressão muito triste. Quem já viu uma imagem de um naufrágio, e quando você imagina um barco naufragando, você vê alguém que naufragou na fé, que morreu, que desistiu de continuar. Quantas pessoas, temos hinos no nosso cenário, o hino diz que quantos que caminharam já não caminham mais conosco. Não é porque partiram para a eternidade, mas porque desistiram, porque não perseveraram. Terceiro ponto importante também sobre a perseverança é que nós temos as maravilhas, coisas tão preciosas que são relatadas pela palavra de Deus para aqueles que perseveram em caminhar com Jesus. Nós temos, segundo
a Organização Missionária Mundial Portas Abertas, nós temos na Coreia do Norte o país mais perseguidor do Evangelho. É um país comunista, de religião dita budista, mas que persegue de maneira implacável os cristãos. Ouvindo um relato do pastor Juliano Son, ele, que é coreano do Sul, ele disse que muitas histórias de pessoas que perseveraram até o fim, ali na Coreia do Norte, mesmo na implacável perseguição para que você deixe de confessar Jesus. Ele conta que estava diante de um buraco bem fundo, uma família, os soldados que pegaram aquela família estavam em volta daquele grande buraco e eles disseram para eles, desistam desse Jesus, confessa que vocês não amam esse Jesus e vocês não serão jogados aí. E se vocês confessarem, continuarem sustentando que vocês amam a Jesus, continuarem como cristãos, nós jogaremos vocês todos. E estava a família grande, as crianças começaram a chorar, e as crianças começaram a chorar, pedindo ao pai para falar que não era de Jesus, para voltar atrás na sua confissão, e falando alto, né, porque naquele pânico, aquele buraco bem profundo, perto, e a mãe das crianças disse para elas, fiquem quietas, porque dentro de pouco tempo encontraremos o Rei da Glória. Fiquem quietas, dentro de pouco tempo encontraremos o Rei da Glória. E as crianças se calaram, eles jogaram as crianças primeiro, depois jogaram areia, terra, o silêncio foi porque já tinham ficado sufocadas, jogaram os demais, mataram toda a família. Mas a palavra de Deus ela é poderosa e Deus tem os seus propósitos infinitos, que são incalculáveis e nós não conseguimos imaginar. Mas conta o relato contado depois, que todos os soldados se converteram a Cristo, inclusive os que estavam observando se eles estavam executando aquela tarefa. A morte dos seus santos foi uma oportunidade, além de Deus ter levado eles, mas foi uma oportunidade de uma grande conversão daqueles soldados e das suas famílias. Perseveraram. O buraco estava à frente, a morte estava próxima, perseveraram. Nós não podemos deixar de perseverar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a salvação em Cristo Jesus. A obra redentora de Cristo nos torna diferentes e especiais, nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Obra de Cristo no nosso coração. Só Jesus pode fazer isso, mudar de maneira tão tremenda o nosso coração, nos tornando santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 2 está registrado. A perseverança nos faz firmes e inabaláveis. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, como cristãos precisamos ter a mente de Cristo. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações, tribulações que aparecem diante de nós todos os dias. Mas nós precisamos permanecer firmes. A perseverança é sinal de vitória, conduz à vitória. O crente perseverante não pode se separar do amor de Cristo. Ele é perseverante, ele consegue perseverar porque Jesus está com ele, porque ele caminha na presença do Senhor, porque a palavra de Deus é o seu escudo, porque ele jamais se aparta da lei do Senhor todos os dias da sua vida.
quarto ponto importante da perseverança, que precisa ser destacado na minha e na sua vida. Perseverar é olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se olharmos para nós, para as coisas que o mundo dita hoje, se olhar para modelos que são criados todos os dias, de pessoas que são influenciadoras, se nós formos olhar para tais coisas, nós certamente sucumbiremos. Mas se nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, certamente encontraremos o alvo. Perseverar é olhar para o alvo. Josué, a palavra de Deus dirigida a Josué, ensina a direção certa que devemos percorrer. Eu gosto muito desse texto, que a palavra de Deus diz assim, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Todas essas coisas vão passar. E aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é algo incomparável. Nós não conseguimos imaginar a preciosidade que nós encontraremos nas mansões celestiais. Por isso, aquele que perseverar até o fim, esse terá a vida eterna. A palavra de Deus também nos adverte com relação à apostasia, desviar-se da fé e desistir. Aquele exemplo que nós contamos da família coreana, tiveram muitos motivos para desistir. Certamente foram tentados a desistir, mas eles perseveraram na fé, na sua convicção, no amor a Cristo, na paixão pela vida eterna e na convicção e na confiança que eles encontram na palavra de Deus. Nos últimos dias, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3, nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Satanás anda enganando, seduzindo com prazeres. E essa é uma estratégia muito boa que Satanás usa nos nossos dias. Prazer, tranquilidade, conforto. Isso tem feito muitas pessoas se enfraquecerem das coisas de Deus. Muitas são as oportunidades que nós encontramos todos os dias. Muitos são os relatos de coisas belas que aparecem diante de nós. Mas a questão da fé e o compromisso com as coisas de Deus, com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, com a paixão pelas almas, esse tem sido ficado de lado em muitos lugares. Muitos lugares. Multidões caminham sem conhecer o amor de Deus. Vidas perecem sem conhecer a Jesus. Muitas pessoas caminham a passos largos para a perdição. Ontem à noite cheguei lá em Guriri, fiquei até agora à tarde. Estivemos na igreja pela manhã com o pastor Paulo. Eu nunca vi, nem no final do ano, tinha tanta gente lá como tinha ontem, essa noite, de ontem para hoje, e hoje até a hora que a gente voltou à tarde. Nunca vi tanta gente. Nada contra as pessoas poderem ir estar de férias, mas o que motivou essa multidão que estava lá era uma cantora do mundo que apareceu aí em destaque nas mídias há pouco tempo. Motivou uma multidão de pessoas para ouvir coisas fúteis que perecem, que não trazem valor nenhum. Multidões caminham a passos largos para a perdição. E o que é que nós temos feito? Será que nós temos olhado para o alvo? Será que temos obedecido a palavra? Será que nós temos perseverado em convidar as pessoas para vir estar conosco na casa do Senhor?
Será que nós temos perseverado em falar do amor de Deus para alguém, para o nosso vizinho, amigo, aquele que trabalha conosco? Será que nós temos perseverado em entregar um folheto, ou um Novo Testamento, ou uma Bíblia para aqueles que passam por perto de nós? Ou será que nós estamos vivendo confortavelmente, deixando que as coisas do mundo que dizem que é tudo comum, é tudo assim mesmo, nos dias atuais, e temos naufragado na fé, assim como o exemplo que nós citamos? Cuidado, cuidado. Seja forte, lute, seja o vencedor. Tenha discernimento do Espírito de Deus para identificar as ciladas do inimigo. A palavra de Deus diz que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos prazeres enchem os olhos e enganarão a muitos, porque naquele momento vai trazer até satisfação e alegria para você, mas a curto e médio prazo vai trazer decepção, amargura, sofrimento, porque não são a vontade de Deus. 3 coisas gostaríamos de caminhar para a aplicação, que é importante sobre a perseverança na minha e na sua vida. Persevere, lute, não desista. Primeiro, a palavra de Deus ou o mundo tem influenciado mais você? O que é que mais tem influenciado você? A palavra de Deus ou o mundo? O que o mundo oferece, o que está na moda, o que está em evidência, o que é mais curtido? Cuidado com essas coisas. Cuidado. Prossiga para o alvo, para conquistar aquilo com que também foi conquistado por Cristo Jesus. Preciosa salvação, aquilo que o Senhor nos deu, o sacrifício de Cristo lá na cruz pelo meu e pelo seu pecado, para que nós caminhássemos de maneira firme, de maneira íntegra, de maneira perseverante. Segundo, aplicação. O conformismo com o mundo pode te fazer esquecer das coisas eternas. O conformismo com o mundo pode te fazer esquecer das coisas eternas. Tem muitas pessoas nos nossos dias, e tristemente até crentes, que perderam a sua identidade como crentes. Quando vamos para Gênesis, no capítulo 23, quando Sara falece e Abraão vai procurar um local para sepultar, para mim aquele ali é um dos textos belíssimos que enche meu coração de alegria. E Abraão foi procurar as autoridades, eles chamam Abraão de o príncipe de Deus. Você é o príncipe de Deus. Você vai ter a melhor sepultura aqui para sua esposa, o lugar que você quiser aqui. A melhor qualidade, porque você é o príncipe de Deus. Olha como Abraão era reconhecido por aqueles da sua época, por onde ele estava como estrangeiro naquele lugar. Cuidado de se conformar com o mundo e esquecer das coisas eternas. Dia a dia somos anestesiados por tantas informações que neutralizam as nossas ações, se não estivermos firmados na palavra de Deus e na oração. Atos 2, capítulo 42, diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Perseveravam. E diz mais no capítulo 43, no versículo 43, que eles tinham temor ao Senhor. Hoje, tantas coisas são feitas que não levamos nem em conta aquilo que a palavra de Deus reprova e às vezes a gente insiste em fazer. Terceira aplicação importante para nós. Abra mão dos seus interesses e volte-se para o Senhor. Abra mão dos seus interesses. Certamente hoje começa a semana, mas amanhã as atividades seculares, e às vezes a nossa agenda já está lotada. E eu anotei aqui
Organize a sua agenda, o seu tempo, segundo Atos capítulo 2, 42. Lembre-se da comunhão, perseverança nas orações, no partir do pão, priorizando, acima de tudo, a palavra de Deus. Nós só vamos entender essas coisas se nós priorizarmos a palavra de Deus. Nós só vamos ouvir Deus falando conosco se nós lermos a palavra de Deus. Só vai entender a direção correta se você buscar a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você está sem direção. Queridos, a arte da perseverança está na renúncia das coisas do mundo e a busca constante pela consagração e comunhão com o nosso Deus. Consagração, comunhão com o nosso Deus. Quando o texto fala do atleta, o apóstolo Paulo compara o cristão a um atleta de alto nível, numa competição das mais acirradas. Nos dias de hoje, os dias que nós vivemos, são dias de competição acirrada em todos os aspectos. E nós precisamos caminhar dentro dos propósitos da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Precisamos caminhar dessa maneira. E ele diz, e em uma batalha, em um exercício, em uma competição, se você descuidar, olhar para o lado, questão de segundos, você é derrotado. No mundo de hoje também é assim. Se nós olharmos para outras coisas, perdermos a direção, deixarmos o alvo que é Cristo Jesus, deixarmos de perseverar, certamente seremos sucumbidos da mesma forma. Queridos, é preciso abrir mãos de muitos desejos, sacrificar as intenções naturais que existem no meu e no seu coração, em detrimento à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que nós caminhemos perseverando firmemente todos os dias da nossa vida, lutando a favor do Evangelho de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós nos atentamos exatamente o contrário que o versículo diz. Atentamos para aquelas que são temporais. Estou vendo, está me encantando, mas você esquece que aquilo que está te encantando hoje são passageiros, e aquelas que você não vê são eternas, que são promessas da palavra de Deus. Persevere, lute por Cristo Jesus. Queridos, não olhe para trás, prossiga para o alvo. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, não olhe para trás, persevere para andar com Cristo, persevere para amar a Cristo, persevere para viver por Cristo Jesus todos os dias. Ame a palavra, viva para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique ao meu e ao seu coração. Que a vontade de Deus seja soberana, que nós possamos olhar as coisas que são eternas e não aquilo que é temporal, as coisas que vão existir para toda a eternidade, aquilo que realmente vai preencher o nosso coração, aquilo que realmente vai fazer diferença, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Lute para andar com Jesus, persevere para viver segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade de Deus, todos os dias, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Muito obrigado àqueles que nos visitam. Deus abençoe a sua vida, que tenhamos uma semana debaixo da graça do Senhor e segundo a vontade de Deus todos os dias por onde nós passarmos. Santo Deus eterno Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, misericórdia e graça, pela sua palavra que nos desperta, que nos incomoda, que nos direciona a perseverar todos os dias. Assim como disse Josué: todavia, vocês podem servir aqueles que quiserem,
porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse desejo seja o desejo ardente do meu e do nosso coração. Que nós todos os dias da nossa vida possamos perseverar, lutar por Cristo Jesus. Lutar para que a sua palavra seja conhecida de todos os povos. Lutar para que vidas que caminham a passos largos à perdição reconheçam e conheçam o grande amor, o amor do Senhor sobre as suas vidas. Que nós sejamos úteis, instrumentos vivos nas tuas mãos, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela liberdade que temos em poder falar do teu amor. Obrigado pela existência desta igreja. Obrigado pelas vidas que estão conosco nesta noite, por todos que puderam ouvir aquilo que a tua palavra de Deus traz para o nosso coração. A tua palavra que alimenta, a tua palavra que instrui, que corrige, que nos desperta, a tua palavra que é perfeita e agradável para todos sempre. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Obrigado por esse tempo precioso na tua presença. E que o Senhor possa nos dar uma semana onde tenhamos oportunidade de testemunhar do teu amor para tantos quantos aparecerem diante de nós. Oramos assim, agradecidos em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que todos tenham uma semana abençoada.